entre o sonho e o abismo, o paradoxo das utopias. Desde a antiguidade, a humanidade projeta ideais de sociedades perfeitas, como a República de Platão e a Utopia de Thomas More, nas quais a justiça, a harmonia e o bem comum orientariam a vida coletiva. No entanto, se, por um lado, as utopias estimulam a transformação social e a busca por um futuro mais justo, por outro, podem representar um risco quando se tornam projetos rígidos e totalizantes, que sacrificam a diversidade e a liberdade em nome de um ideal absoluto. Dessa forma, a questão central acerca das utopias reside no equilíbrio entre sua função inspiradora e seu potencial destrutivo, o que as coloca simultaneamente como indispensáveis, inúteis e até nocivas, dependendo do contexto em que se manifestam. A princípio, o pensamento utópico é fundamental para impulsionar mudanças sociais. Conforme depende Paul Ricoeur, as utopias rompem com a ideia de que a realidade vigente é natural e imutável, permitindo vislumbrar alternativas. Movimentos como a abolição da escravidão, a luta pelos direitos civis e os avanços no reconhecimento da igualdade de gênero foram inicialmente concebidos como ideais utópicos, mas, com o tempo, converteram-se em conquistas concretas. Isso demonstra que a utopia, quando entendida como horizonte de possibilidades, desempenha um papel essencial no progresso humano, evitando a estagnação e impedindo que a sociedade se acomode diante de desigualdades e injustiças. Assim, mesmo que inalcançável em sua totalidade, a utopia serve como bússola, guiando a construção de um futuro mais equitativo. No entanto, a utopia também pode ser interpretada como inútil quando permanece apenas no plano do sonho, sem qualquer ancoragem na realidade. Essa é a visão de André Comte-Sponville, que sugere que as utopias, quando não possuem meios concretos de realização, tornam-se meras abstrações sem impacto efetivo. De fato, se um ideal não for acompanhado de estratégias realistas para sua concretização, ele se esvazia, tornando-se um devaneio desconectado das urgências concretas da sociedade. Além disso, muitas utopias projetam um mundo homogêneo e estático, como observa Karl Mannheim, o que pode anular a capacidade humana de compreender e construir a história de forma dinâmica. Nesse sentido, a utopia pode se converter em um exercício intelectual estéril, sem força suficiente para gerar transformações tangíveis. Mais preocupante, porém, é o potencial nocivo das utopias quando elas se tornam projetos inflexíveis, nos quais a busca por uma sociedade ideal justifica o autoritarismo. Frédéric Rouvillois argumenta que toda utopia, ao almejar a perfeição absoluta, tende ao totalitarismo, pois exige a eliminação de qualquer dissidência ou desvio de seu modelo ideal. Experiências históricas, como os regimes comunistas do século XX, demonstram que, quando um grupo acredita possuir a fórmula para a sociedade perfeita, tende a impor esse modelo à força, silenciando opositores e eliminando divergências. O desejo de criar um novo homem em uma sociedade reconciliada consigo mesma frequentemente resulta em perseguições, censura e violência em nome do ideal utópico. Assim, o sonho da perfeição pode se tornar um pesadelo de coerção e uniformidade. Dessa maneira, as utopias são simultaneamente indispensáveis, inúteis e perigosas. Seu valor reside na capacidade de propor alternativas e impulsionar avanços. Mas seu perigo surge quando deixam de ser apenas direções e se tornam imposições absolutas. A melhor forma de lidar com a utopia, portanto, não é rejeitá-la por completo, mas adotá-la como inspiração, sem perder de vista a complexidade do real. Afinal, como alerta Drummond de Andrade, o país ideal talvez nunca chegue, mas sua concepção pode nos guiar na construção de um mundo melhor.